dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Eu espero que vocês estejam tendo uma semana abençoada, tá? Olha, então vamos falar sobre a nossa última proposta de atividade avaliativa hoje, tá bom? É a última, gente. Já sei, graças a Deus, né? Graças a Deus. Bom, e o tema da proposta de hoje vai ser sobre a valorização do SUS, sobre o SUS, tá? Que é na área de saúde, como eu disse a vocês na live, eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que uma das maiores apostas, né, tá relacionada à área de saúde, né? A gente sempre fala o assunto, é muito difícil a gente especificar o tema e acertar 100% o tema. Por exemplo, quando havia uma aposta sobre pessoas com deficiência, aí houve uma especificação, que foi a questão dos surdos, por exemplo, então a gente fala sempre o assunto, né? E o assunto dessa proposta é o SUS, tá? Que inclusive eu mencionei no vídeo sobre os possíveis temas de redação para 2020, né? Mas enfim, nós vamos falar sobre o SUS e eu sei que quando a gente menciona a palavra SUS, de cara a gente já pensa assim, ai meu Deus do céu, ai é muito ruim, é muito, ah não, tem fila, ah não, porque não tem nem esparadrapo. Eu sei que a gente pensa tudo isso, mas é melhor a gente entender o sistema, como que funciona, né? Para depois de entender o sistema, aí a gente problematizar. E problematizar, é claro, com... Ai, gente, agarrei a perna aqui. E problematizar com base teórica, sabendo o que tá fazendo, tá? Vocês repararam? Eu tô com a blusa de vocês, ela ficou linda, gente. Olha pra você ver, a pessoa desvia do assunto, que é uma beleza. Mas ficou linda, eu amei. Vocês gostaram? Achei super linda. Mas enfim, vamos lá, tá? Seguinte, quando se fala em saúde pública, tá? A saúde pública nem sempre foi pensada, digamos assim, como um problema ou algo público. Por incrível que pareça, a saúde, vamos colocar assim, fica melhor. A saúde, ela, durante muito tempo, ela não foi pensada como algo público, tá? Ok? Como uma responsabilidade governamental. E aí, ocorre que nós tivemos o quê? Nós tivemos o crescimento das cidades. E com esse crescimento da cidade, o que nós vamos ter? Um aumento significativo da população vivendo no mesmo espaço, coisa que não acontecia antigamente, né? Então, com essa população vivendo no mesmo espaço, tá? Nós vamos ter o surgimento de epidemias, taxas de natalidade, mortalidade, tá? E, além disso, né, faz-se necessário que tudo isso se organizasse de forma mais produtiva. Então, um dos motivos de começar a pensar em saúde pública foi justamente o crescimento das cidades, tá? E aí, claro, com o crescimento das cidades, todos os problemas advindos, né, dessa população que habita o mesmo espaço. Beleza. O movimento começou, tá? Não foi no Brasil, começou na França. Para ser mais precisa, no século XVII começou a se pensar, tá, em saúde na Europa, na França. Quando foi no século XIX, tá? Aí houve na França um processo de institucionalização da higiene. Não necessariamente da saúde como nós conhecemos, mas da higiene. Mas, por mais que a gente pense, Liliane, mas isso é muito básico. Mas, pro início do século XVII e pro século XIX, quer dizer, era uma evolução incrível, né? Ao estudar história, biologia, quantas doenças a gente sabe que não provém da falta de higiene, né? Beleza. E no Brasil, Liliane? No Brasil, o que estava acontecendo? O que rolava no Brasil? Seguinte, quando se fala sobre a questão de saúde, ela vai ganhar evidência na República Velha, tá? Então olha pra você ver como é bebê, como é recente, né? Na República Velha. E aí começou com estratégias de saneamento, né? Nos espaços de circulação,
cafeeira. E aí eu não preciso dizer a vocês, vocês sabem que houve a época de Oswaldo Cruz, né? E aí Oswaldo Cruz fez as campanhas sanitárias, tá? Ok? Para a erradicação da febre amarela, né? E não podemos esquecer da vacina obrigatória, que vocês usaram no texto, né? Do grupo antivacina, por exemplo, né? Beleza. Então, quer dizer, já era uma movimentação pensando na saúde como algo público. Como algo público. Beleza. Mas, tá? Ocorre o seguinte. O SUS, gente, ele existe há menos de 30 anos. Dá pra entender que doideira é essa? É, menos de 30 anos. Ele é também bebê, também filhote, né? Até a década de 1920, tá? A população, em geral, de baixa renda, que não tinha condições de pagar pela saúde, pelo tratamento de saúde, tá? Dependia da Santa Casa de Misericórdia, ok? Que tinha pouco recurso para poder atender aquela gente. Então observa que até 1930, gente, não tinha esse sistema. Beleza. A partir da década de 1920, tá? Começou a seguir um modelo de seguro social, que assegurava serviços de saúde aos contribuintes da Previdência Social. Quer dizer, também não era todo mundo, né? Aí, na Constituição de 1988, tá? É que vai surgir e prevalecer o modelo de direito à saúde para todo cidadão. Então, quer dizer, só na Constituição de 1988. Olha, fazendo uma retrospectiva, quer dizer que antes a saúde não era pensada. Na Europa, França começou a se pensar em higiene pública no século 17, 19, mais intensamente no século 19. No Brasil, começa a se pensar em saúde, né, com o Estado Novo. Até 1920, tá? Quem atendia as pessoas de baixa renda era a Santa Casa de Misericórdia. A partir de 1920, a saúde ela vai para contribuintes e só na Constituição de 1988 ela se torna um direito, tá, público. Então, quer dizer, observa o pouco tempo, né, que temos do SUS em si, né? Beleza. Ocorre que, tá, a saúde pública, gente, em termos em termos internacionais, a saúde pública em termos internacionais é regida pela chamada OMS, Organização Mundial de Saúde, certo? Ok. E a OMS, ela contempla 194 países, dentre eles, claro, o Brasil, certo? Então quer dizer que a OMS, ela não atende todos os países, né, do planeta, vamos pôr dessa forma. Mas enfim, tá? No Brasil, a saúde pública, tá? Ela é prevista, como eu havia dito a vocês, na Constituição Federal. O artigo, para quem quer colocar na redação, é o artigo 196. Tudo bem? É isso mesmo. É sexto parágrafo, se assim quiser, tá? Que é o seguinte, tá? É de forma homogênea, tá? Cabe, né, ao Estado assegurar aos indivíduos, nós no caso, tá? O exercício dos direitos fundamentais à saúde. É isso, tá? Bom, então é direito do cidadão brasileiro, tá? Conquistado há pouco tempo, mas é um direito. Então a gente começa a entender a ideia do SUS por aí, e principalmente que o SUS é uma coisa bem recente, tá? Bom, seguinte, mas aí, né, como administrar o SUS, por exemplo? Como isso é administrado? Porque a gente fala muito, gente, igual eu falei pra vocês, que falta insumos,
médicos, infraestrutura, tudo isso. Mas como isso é administrado, né? Seguinte, a Constituição, né, Federal atribuiu à União dos Estados, depois ao Distrito Federal, tudo bem? E aos municípios a competência de cuidar da saúde pública. E aí eu vou fazer uma ressalva sobre isso, tá? Isso quer dizer que cada esfera do governo, tá, tem um órgão responsável por executar e administrar os serviços da saúde pública. Ok, é por isso que às vezes a gente vê muita diferença na saúde pública entre as próprias cidades. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de reparar isso, tá? Por exemplo, tem cidades, por mais que às vezes seja uma cidade pequenininha, Cidadelas, por exemplo, em que você tem, né, o sistema de saúde, o SUS, digamos assim, atuando em uma harmonia incrível de atendimento, de medicamento, de tudo isso. No entanto, por exemplo, a gente vai às vezes em alguma cidade e às vezes a gente precisa desse serviço, pode acontecer, né? A gente não sabe, a gente precisa desse serviço e a gente pensa, gente, não tem lógica, né? O caos está estabelecido ali, né? Então, a gente tem que entender que aí, né, uma das esferas responsáveis é o próprio município, tá? Igual, por exemplo, né, eu não posso falar da cidade de vocês, é claro que não, né? Mas vocês têm um parâmetro da cidade de vocês. Mas, por exemplo, aqui na cidade que eu tô, Mariana, tá? Eu acho o sistema público de saúde, né, bom, não vou virar para vocês e falar é ótimo, não é, mas bom, tá? Com a distribuição de medicamentos, com atendimentos, né? É impressionante isso, né? Eu lembro uma vez aqui em que eu não estava me sentindo bem, não estava legal, tá? E aí ocorreu uma situação muito interessante que eu virei e falei assim, gente, eu preciso ir ao médico, eu tava passando mal, ir ao médico. Beleza. Aí cheguei no hospital daqui. O hospital daqui, ele atende convênio até uma determinada hora, depois de uma determinada hora ele atende geral. E eu cheguei no horário de quê? De geral, né? Aí eu cheguei e falei assim, olha, tá aqui o meu convênio e tudo, a moça anotou esse tipo de coisa. Aí eu virei e falei assim, tá, mas o atendimento por convênio, né, como é que é? Ela tá assim, não, você vai entrar na fila como todos os outros, por uma senha, né? Então depois desse determinado horário, tanto faz como tanto fez se você tem um plano de saúde ou não faz a menor diferença. Então eu considero, né, a administração daqui boa, né, boa. Mas enfim, é por isso que ocorre, às vezes a gente ir em cidades e determinadas cidades não tem, né, digamos, esse atendimento, essa procura toda, porque compete ao município, tá? Ok? O dinheiro é repassado e o município investe, tá? Bom, acho que deu pra compreender isso, né, gente? Eu acho que sim. Bom, e aí, tá? Seguinte, no âmbito nacional, tá? A administração do SUS nacional, âmbito nacional. A administração do SUS acontece pelo Ministério da Saúde. Aline, por que você está falando isso? Porque você vai ter que fazer uma conclusão. Então você precisa saber que em âmbito internacional é a OMS, que em âmbito nacional é o Ministério da Saúde. Você precisa saber disso, tá? E aí, no caso, por exemplo, do Distrito Federal e dos municípios, vai ficar por conta das secretarias de saúde. Então, o que eu acabei de falar para vocês, por exemplo, né, da saúde aqui, por exemplo, na minha cidade, né, essa administração aí local é feita pela Secretaria da Saúde, né? O dinheiro, é claro, é repassado, mas deu para entender, né? Beleza, mas tem uma coisa que a gente precisa conversar um pouquinho também, que é o seguinte, as pessoas descem a lenha e descem a lenha assim, com força no SUS, né? Igual eu já havia dito a vocês, falta isso, falta aquilo no atendimento, até aí tudo bem, ok, direito das pessoas, claro que sim. No entanto, a maioria das pessoas não sabe de uma coisa, que é o seguinte,
acontecem, né, conselhos e conferências de saúde com participação popular. Isso quer dizer, você pode participar também, tá? E votar. Você tem o direito de votar. E ao votar, nós, né, vamos decidir quais questões sanitárias devem ser priorizadas. Então o povo tem direito a esse voto, tem direito a essa participação. E muitas pessoas nem sabem disso. Nem sabem, né? Acha que não tem o menor acesso a determinadas decisões e tem. E tem. Isso talvez seja falta de informação, muito provavelmente, né? Falta de informação. Tem direito a participar, eleger quais são as prioridades, né? Então é interessante porque, né, o protagonismo aí, digamos assim, da população em relação a essas questões do SUS é deixado de lado, justamente porque a população não sabe, né? Ok? Então a gente tem que pensar nisso também. Agora vem a questão. Você sabia que você tem direito a esse voto de decidir sobre a saúde do Brasil? Beleza. Seguinte. Esse vídeo tá ficando muito grande. Eu vou dar uma cortada nele pra você dar uma respirada. E daqui a pouco eu volto. Pode ser? Eu volto e aí a gente vai continuar falando sobre o SUS, a rede de atendimento, né? O que pode ser feito para melhorar, tá? Então marca aí 2 minutos, tá? Um beijo para vocês.